Você está na PS Videoaulas. A aula de hoje é sobre derivadas, retas tangentes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você. Aproveite para fazer a inscrição durante a nossa vinheta. É rapidinho. Essa é uma aula básica de cálculo, que eu noto que os alunos sentem muita dificuldade de entender matemática porque eles não vão para a parte gráfica. E nessa aula eu não só vou mostrar a parte analítica do cálculo em si, como também como se resolver graficamente. Aí você vai conseguir de uma vez por todas consolidar esse conhecimento inicial para ser o seu pontapé de partida e você vê que não tem mistério, nada de matemática. Agora, como tudo na vida, é preciso dedicação e treino, só isso. Calcule a derivada da função f de x igual a x ao quadrado derivada em x. Se você sabe da regra, fica muito fácil de você resolver isso. F' de x é igual a 2x, porque você pega o expoente, multiplica pelo x e diminui 1 lá no expoente. É só isso. Então fica 2 menos 1 lá em cima, fica x elevado a 1, que é x mesmo. Muito simples, né? Agora eu pergunto a vocês, você sabe o que efetivamente calculou? Esse aqui é o grande problema. Derivada corresponde à reta tangente que passa pelo ponto estudado. Neste caso, a derivada corresponde à inclinação m da reta que passa por um ponto no gráfico da função x2, como vocês podem ver aí no gráfico ao lado. Eu estou aqui colocando f de 1 e vai ser exatamente esse ponto aí na parábola, no caso do gráfico da função x ao quadrado. E eu tenho a equação da reta y igual a 2x menos 1, que também a gente vai aprender como determinar essa equação. Cálculo da derivada da função utilizando limites. Vamos fazer uma parte também aí introdutória, porque essa aula fica mais completa. Então, na definição, nós temos f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, isso quando o h tende a zero. Lógico, se a gente for substituir aí, isso vai dar uma indefinição, como são todos os limites. Aplicando na função, o que é que eu vou ter? Vai ficar esse primeiro termo ao quadrado e o segundo também. Desenvolvendo aí essa propriedade do quadrado perfeito, que é muito simples, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que é que vai acontecer? Eu vou ter x ao quadrado positivo e x ao quadrado negativo. Posso cortar. Coloco agora o h em evidência. E agora eu posso cortar também o h. Vai sobrar só limite 2x mais h. Quando h tender a zero, vai ser 2x. Por isso que é 2x, como a gente mostrou no início, caso você já saiba da regra. Determinando graficamente a equação da reta utilizando o AutoCAD. Vamos lançar a mão de um programa gráfico. Eu já desenhei para adiantar a aula, para que a gente não, se eu ficasse fazendo esse passo a passo aí, ia demorar muito. E eu sei que vocês não têm paciência. Então vamos logo continuar. Eu já fiz o gráfico da parábola, certo? E também já fiz os triângulos resultantes das inclinações. Veja que no primeiro caso eu tenho um triângulo 2 por 1, certo? Então tem um cateto que é 2 e outro que é 1. E na segunda situação, que eu vou fazer duas equações para ficar mais didático. E a segunda vai ser 4 por 1. Isso é a tangente, que é oposto sobre adjacente, onde está aí o ângulo. O ângulo é esse que está destacado aí. No primeiro caso vai dar 63,43 graus e no segundo 75,96 graus. A inclinação é fácil, é só você substituir. Vamos fazer o primeiro ponto. F de 1
É só substituir onde tem x, a gente coloca 1, então 2 vezes 1, 2, que é a inclinação. Por isso que eu obtive esse triângulo. Vamos pegar agora esse triângulo e colocar ele no gráfico. Esse vértice superior desse triângulo vai encaixar exatamente no pontinho que está em vermelho lá, que é esse ponto que nós entramos lá, ó. Certo? Aí, ó. Que é o ponto 1 em x, até tocar no gráfico. Vou copiar aí, só para baixo para mostrar que o b eu vou determinar, veja que a primeira parcela da equação y igual a 2x já está definido, porque 2 é o m. Agora eu vou colocar menos 1, que foi quando o gráfico tocou o eixo y. Vamos fazer a mesma coisa agora, se a gente quiser saber no ponto 2, que vai dar inclinação 4. Já coloquei lá no gráfico o pontinho onde eu devo colar esse retângulo, esse triângulo retângulo. E veja como fica simples agora. Se eu quiser saber até quando ele vai tocar o eixo, eu posso usar essa ferramenta Extended. Vejam que eu vou clicando aí, ó. Aí ele vai aumentando essa linha até chegar no valor onde vai interceptar o eixo Y, que no caso vai dar exatamente no valor menos 4. Nesse caso, graficamente, descobrimos qual é o termo B, porque a equação reduzida da reta é y é igual a x mais b. No caso, o b deu negativo. Como eu já sabia, eu já tinha colocado lá na fórmula, preparado só para saber qual seria esse valor. Nesse nosso segundo caso, vai ser y igual a 4x menos 4. Vejam como é simples você visualizar quando você vai para a parte gráfica. Eu acredito que todos agora conseguiram entender como é que se processa graficamente isso. Agora vamos determinar analiticamente a equação dessas duas retas. A primeira, vamos pegar a função, aplicar no ponto. A gente já viu que esse 2 é a inclinação da reta que passa por esse ponto 1, 1. E um outro ponto que a gente pode pegar é esse 0 menos 1, no primeiro caso. Equação da reta reduzida, y é igual a x mais b. No ponto A vai dar, onde tem y eu vou colocar 1 e onde tem x também, porque o ponto não é 1, 1. Aí eu vou ter que 1 é igual a 1a mais b. No ponto B, o y é menos 1 e o x é 0. Então vai dar menos 1 é igual a 0, a, não vai ter a, b. Concluímos que b é igual a menos 1. Vamos agora para outra equação e substituímos. 1 é igual a menos 1. Passando 1 para o outro lado, vai dar que a é igual a 2. Consequentemente, a nossa equação será y é igual a 2x menos 1. Vejam como é simples. No segundo caso é a mesma coisa. Vamos pegar agora o ponto 2, aplicar na função. Pegar um outro ponto, que é 1 e 0. Também a reta passa por esse outro ponto, chamei de B. Equação da reta reduzida, y igual a x mais b. No ponto A, 4 igual a 2a mais b. No ponto B, 0 igual a 1a mais b. Tirando aí o valor na segunda equação, vamos ter que b igual a menos a. Substituindo na equação do ponto A, vamos concluir que a igual a 4, consequentemente b igual a menos 4. Assim, a nossa equação da reta é y igual a 4x menos 4. Determinando as equações e ângulos de inclinação no Excel. Vamos agora calcular analiticamente aquilo que a gente viu lá no AutoCAD. Vamos lançar a mão aqui do Excel, eu fiz o gráfico normalmente. E agora eu vou, através das equações, lançar pontos e obter, através da função, os y correspondentes e plotar as retas. Vamos fazer isso. No caso da primeira reta, y é igual a 2x menos 1, é só colocar aí, isso é igual a 2 vezes o que tem na célula que corresponde ao x e colocar menos 1. Depois estendo a fórmula e vou ter a primeira reta aí que está grafada de laranja. A segunda, isso é igual a 4 vezes o x menos 4. Vou agora da mesma forma arrasto
ela vai estar grafada em preto, essa segunda reta. E veja que interessante aí, ó. As duas retas plotadas. E agora vamos calcular o ângulo. Arco tangente de 2. Veja que o valor obtido não deu em graus, porque o Excel trabalha em radianos. Então temos que colocar a função graus para converter o valor que foi calculado em radianos. Veja que agora deu 63,43, exatamente o que encontramos graficamente. Agora vocês estão vendo aí como é simples. 75,96, colocando a função arco tangente. E agora uma coisa bem interessante, clica com o botão direito do mouse, adicionar a linha de tendência. Nós podemos exibir, o Excel calcula também o gráfico. Se você tiver uma reta, ele vai exibir o gráfico, a função do aliás, a fórmula do gráfico, né? A fórmula da função. Só ampliar aí para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Veja que deu o que a gente calculou. Y é igual a 2x menos 1. O Excel é muito bom nessa parte aí, essa linha de tendência, dá para fazer muita coisa. Ajuste de curvas, com experimentos, é bastante interessante que o aluno domine isso. Vou exibir também a equação de segundo grau, bem simples, botão direito do mouse em cima da reta, e aí você acessa esse menu, pega linear, que já é a primeira opção, e manda só exibir a equação do gráfico, só isso. Vocês estão vendo aí, pessoal, que não tem mistério, é bastante simples. A gente manipula as informações da maneira mais didática possível e tanto faz a parte analítica, que é do cálculo, ou a parte gráfica, vocês viram que elas trabalham em consonância e é bastante interessante que você tenha essa visualização, senão fica difícil de você entender a matéria. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que elas sirvam para ajudar a vocês incentivarem a estudar, porque estudo é uma coisa que exige dedicação e treino. E outra coisa muito importante, pessoal, o canal existe para você, só que você tem que dar a sua contribuição também. Compartilhe essa aula com seus amigos, registre o seu like e muito obrigado e até as próximas.